dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmão. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo 100. Está gravando. Salmo de 100b. Vamos cantar o Salmo. Cantemos. Oh, povos todos jubilai, Serve a Deus e cantai, apresentai-vos ao Senhor, com cânticos ao seu louvor. Sabem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seu povo apacentará, como rebanho guiará. Por suas portas vinde entrai, no templo seu hinos cantai, e rendei graças ao Senhor. O nome seu é esplendor, pois o Senhor é Deus fiel, lembrando-se de Israel, de geração em geração, perdura sua compaixão. O irmão pode sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Começando do verso 6 até o verso 21 de Deuteronômio capítulo 5. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu,
nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias na terra, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em resposta de Deus, vamos orar, confessar os nossos pecados a Ele. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua graça, por nos dar este dia. Obrigado porque podemos descansar das nossas obras e possamos assim fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa estar nos ajudando neste culto, fazendo com que venhamos te conhecer cada dia mais. Também queremos, ó Deus, te pedir a Tua bênção sobre todos os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar com eles e que eles possam estar confortados em Ti. Também, Senhor, queremos confessar que pecamos contra Ti durante essa semana que se passou, fizemos o que é mal perante Ti, transgredimos a Tua lei e por natureza, Senhor, por causa dos nossos pecados, nós merecemos a condenação eterna. Mas, Senhor, em nome de Cristo nós te rogamos, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dá o perdão dos pecados que nós precisamos tanto. Perdão para que possamos assim fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos. Ó Deus, na certeza de que Cristo pagou todos os nossos pecados, nós te louvamos e nós te engrandecemos. E rogamos a Tua bênção sobre nossas vidas, para que vivamos como crentes perdoados, crentes que querem fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados mais uma vez. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, sabendo que nós temos comunhão com Cristo e um com os outros, vamos cantar o Salmo 133. Salmo 133. Então cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unidos dos irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba, para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos dos irmãos. É como o orvalho do ermo que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 31.
Êxodo, capítulo 31, começando do verso 12. Vamos ler até o final do capítulo. Êxodo 31, verso 12 até o verso 18, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora vamos para Marcos, capítulo 2. Marcos 2, começando do verso 23. E vamos ler até o versículo 6 do capítulo 3. Marcos, capítulo 2, 23 ao verso 6 do capítulo 3. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver que se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus aos homens, disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg. O dia do Senhor 38. O dia do Senhor 38. Pergunta 103. O que Deus exige no 4º mandamento? Resposta. Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos.
e que eu especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo, e assim começar nesta vida o descanso eterno. Até aqui. Irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, o dia de hoje é um presente de Deus, pois hoje é o dia do Senhor, quando podemos descansar do nosso trabalho e adorar. E devemos, pois Deus tornou este dia santo. Ele o separou para um propósito bom e glorioso. No entanto, é um dia que costuma ser abusado muitas vezes. Não apenas em nossa época, mas ao longo dos séculos. Houve muitos abusos do dia do Senhor. Este dia especial foi distorcido e negligenciado. Você pode dizer que esse abuso é de dois tipos diferentes. Primeiro, há o abuso que o transforma em um dia triste, rígido e difícil. Pense em como alguns judeus tratavam o sábado no Antigo Testamento. Eles levavam a sério a ordem de santificar o dia. Mas isso significava que eles multiplicavam os requisitos e restrições no sábado. Essa prática não era exclusiva dos escribas e fariseus. Ao longo dos séculos, os cristãos também estabeleceram muitas regras sobre o que pode ser feito, e especialmente o que não pode neste dia de domingo. Então não se torna um dia para o nosso refresco de corpo e alma, mas um dia de estresse sobre possíveis pecados e infrações, um dia de culpa por causa do prazer. Existe o segundo tipo de abuso no dia do Senhor, o tipo oposto. Pois assim como algumas pessoas regulam o dia até que não haja mais nada nele para os crentes, ou outros o negligenciam até que não haja mais nada para Deus. O domingo não tem mais um propósito especial e nem mesmo sagrado. É apenas o último dia do estimado fim de semana, um dia para preencher com atividade de sua escolha. O dia do Senhor é um dia como os outros 6, não para Deus, mas para o homem. Hoje nós vamos voltar às razões que Deus, em sua sabedoria e graça, nos deu neste dia especial. Como Jesus disse, o sábado foi feito para o homem. E como as Escrituras também nos ensinam, o sábado foi feito para o Senhor e a adoração dele. E por isso, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: Deus nos deu o dia do Senhor. Deus nos deu o dia do Senhor. Em primeiro lugar, é para nós, e em segundo lugar, é para Deus. O dia do Senhor, em primeiro lugar, é para nós. Irmãos, começamos com a passagem do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler, onde lemos sobre dois incidentes diferentes do ministério do Senhor Jesus Cristo. Você perceberá que os dois incidentes estão relacionados com o dia do Senhor, o quarto mandamento. No primeiro incidente, Jesus e seus discípulos estão caminhando em algum lugar no sábado. Enquanto caminhavam por um campo de grãos, eles estão sob vigilância. No início do capítulo 2, as pessoas reclamaram dos discípulos de Jesus porque eles não estavam jejuando, como outros devotados estudantes da lei. Então os fariseus reclamaram que Jesus ousou perdoar pecados e até festejar com pecadores.
olhos e ouvidos suspeitos estão sendo fixados em Jesus Cristo e nos seus seguidores. Na verdade, naquele dia em particular, os fariseus poderiam ter tido um palpite de que Jesus e seus discípulos já haviam violado o sábado, que o haviam feito por andar uma longa distância. Para esta ofensa, eles não tinham muitas provas definitivas. No entanto, o que eles podem ver claramente é que os discípulos de Jesus colheram alguns grãos enquanto caminhavam. Grãos que eles separaram em suas mãos e comeram. Imediatamente Jesus e seus discípulos são emboscados pelos fariseus. Eles castigam os 12 por este crime, embora o verdadeiro alvo aqui seja Jesus. Eles lançaram este desafio: vê por que fazem o que não é lícito aos sábados. Para os fariseus, tirar um pouco da safra desse fazendeiro não era nenhuma dificuldade, nenhum problema. Na verdade, isso era permitido pela lei de Deus. Não, a questão era em que dia os discípulos fizeram isso, estendendo a mão para um lanche de grãos inteiro. Como eles poderiam? Era o dia de descanso, o sábado. Então foi realmente um trabalho debulhar aqueles grãos. O problema era que a lei de Deus não dizia. O quarto mandamento não foi específico o suficiente neste ponto e em outros tantos lugares. Esse tipo de coisa havia incomodado os rabinos, mestres da lei, por muito tempo. Como o povo poderia guardar os mandamentos se não soubessem exatamente como aplicá-los? Por exemplo, os rabinos não sabiam o que fazer com a lei de Deus quando dizia: não carregue um fardo no dia do sábado. O que é um fardo? Eles perguntaram. Quão pesado é muito pesado? E quão longe é para carregar? Todas estas coisas tiveram que ser definidas. Precisamos de políticas para tudo isso, eles diziam. Esta é a razão pela qual as tradições se desenvolveram em torno da lei. E mais camadas de regulamentos foram construídas em cima disso. Os rabinos pensavam, ou melhor, passavam horas discutindo se uma pessoa poderia levantar uma lamparina a óleo de um lugar para outro no sábado. Se uma mulher poderia usar uma joia, até mesmo se um homem poderia levantar seu filho no sábado. Isso é trabalho ou não? Para definir o trabalho do sábado, os fariseus fizeram uma lista de cerca de 39 categorias de atividades proibidas, compilando mais de 1.500 regras e regulamentos. E de acordo com esses padrões feitos pelo homem, não havia dúvida sobre isso. Os discípulos haviam quebrado o quarto mandamento. Naqueles breves momentos no campo de grãos, eles se tornaram culpados de colher, debulhar, ajoelhar e preparar comida. Tudo no sábado. Portanto, esta foi uma boa oportunidade para os fariseus atacarem, para revelar os discípulos como violadores da lei. Ao mesmo tempo, eles poderiam tentar arruinar a boa reputação de Jesus Cristo como mestre ou professor. Mas ouça a resposta que Jesus dá. Como muito do que ele diz parece simples, mas é realmente profundo e contém um mundo de significado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Na primeira parte desta resposta, Jesus destaca uma das duas razões principais para o dia do sábado. Foi estabelecido por causa do homem. Ou seja,
é um dia distinto ao bem do povo de Deus. É um dia que Deus deu ao povo para o nosso refresco espiritual, para o nosso relaxamento mental e nossa renovação física. O catecismo está certo ao chamá-lo simplesmente de dia de descanso. Descanse, porque Deus sabe como são as nossas vidas. Nós ouvimos da boca do Senhor todos os domingos de manhã na sua lei. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Essa é a nossa realidade. Sempre há tantas coisas que podem preencher nossa semana. Desde a manhã de segunda-feira até o final da noite de sábado. Trabalhamos 6 dias. E a maioria de nós poderia facilmente encontrar o suficiente para preencher um 7º dia também. E um 8º, se houvesse. Bem, Deus sempre pretendeu que seu povo trabalhasse na terra. É parte do propósito que Deus nos deu enquanto vivemos. Que devemos construir, que devemos criar, estudar, desenvolver e administrar. Vivemos em um mundo em que as pessoas pensam que quanto menos você trabalhar, melhor é para você. Em nossa sociedade, o trabalho é apenas mais um meio, com um fim de como você ganha seu dinheiro para gastar consigo mesmo. Mas Deus disse que o trabalho é um chamado santo e significativo. E isso é verdade para todo trabalho honesto, seja na igreja, ou no escritório, ou na cozinha, ou na estrada. O trabalho não é um aspecto secular da nossa vida, mas sim uma vocação espiritual, uma forma de glorificar a Deus, nosso Senhor, dia após dia. Nosso trabalho certamente pode ser satisfatório. É uma oportunidade é uma oportunidade abençoada se você for capaz de usar seus dons, sustentar sua família e ajudar a outros, servindo a Deus com o seu trabalho de todo o coração. Mas depois da queda no pecado, todo o nosso trabalho se tornou muito difícil. Como Deus disse a Adão quando ele deixou a segurança e o conforto do jardim: com sofrimento você se alimentará dela, com todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi retirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E você certamente não precisa ser um fazendeiro trabalhando nos campos para perceber que o trabalho pode ser difícil. Você sabe disso se você for um carpinteiro ou um pedreiro ou professor. Você sabe se você é um engenheiro, dona de casa ou um estudante de ensino médio. Qualquer que seja a nossa posição na vida, nosso trabalho pode ser cheio de desafios. Pode nos deixar doloridos e estressados. Nosso trabalho diário pode nos desgastar e nos frustrar. E às vezes nossa atividade constante pode parecer sem sentido. Para que serve tudo isso? Deus, Ele é um Pai amoroso. Um Pai amoroso que sabe que nosso trabalho semanal pode ser cansativo. E é por isso que Ele dá um dia reservado para o nosso refresco. Ouçam o que Deus diz em Êxodo 23:12. 6 dias trabalharás, farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento, ou refresco, ou alívio, o filho da tua serva e o forasteiro. Ao cuidar de nós hoje, o Senhor deseja que nosso corpo descanse.
e nossa mente seja restaurada. O sábado foi feito para dar algo que nós, como humanos, precisamos desesperadamente. Hoje você precisa trabalhar, ou melhor, hoje você não precisa trabalhar. Você não precisa pensar em negócios ou lição de casa. Hoje você pode deixar de lado o estresse da programação semanal. Uma pausa na rotina é revigorante. É por isso que amamos os feriados. Mas há muito outro refresco que recebemos neste dia também. Por exemplo, pense sobre a bênção da comunhão. Depois de uma semana ocupada, imerso em nossos próprios negócios, engajados em nossas atividades, é revigorante vir à igreja e estar com outros santos. Hoje podemos adorar juntos e conversar em seguida. Hoje também podemos ajudar uns aos outros quando nós damos nossas ofertas e nós praticamos assim a caridade cristã para com os necessitados. De segunda a sábado, é difícil não ficar totalmente focado em nossa própria vida e nossas próprias preocupações. Mas mesmo ser egocêntrico se torna também cansativo para nós. No dia do Senhor, podemos descansar de tudo isso e mostrar pelos nossos dons financeiros e pela nossa hospitalidade e comunhão que não estamos isolados e separados, mas sim conectados. No dia do Senhor, recebemos um lembrete encorajador de que não estamos vivendo sozinhos. O dia do Senhor é um presente por outro motivo, porque hoje podemos ouvir a palavra de Deus. Agora, se alguma coisa tem o objetivo de ser refrescante, se alguma coisa é revigorante e vivificante, é a palavra de Deus. Este é um dia especialmente dedicado à abertura das Sagradas Escrituras. Quando vamos à igreja e nos encontramos com Ele, Deus nos dá um lembrete precioso de todos os tesouros que temos, que é o Evangelho. E isso é algo que precisamos todas as semanas. Mesmo que tenhamos lido a Bíblia inúmeras vezes e ouvido incontáveis sermões, nossas mentes são fracas e nossas memórias são curtas. O bom ensino das Escrituras e a verdade divina são prejudicados por nossos planos diários de trabalho, afogados por nossas preocupações semanais com os filhos, nossas lembranças de coisas sombrias e decepções com nossa própria vida. Não é verdade que o que ouvimos no domingo às vezes já é esquecido na segunda-feira de manhã? Portanto, precisamos voltar no próximo domingo e precisamos ouvir o Evangelho novamente e novamente. Hoje é um presente porque é um dia para reservar um tempo extra para ler e ouvir novamente a palavra da graça de Deus. O dia do Senhor é para nós, para nossa bênção e benefício. Sempre foi assim. Portanto, você pode entender a frustração de Jesus Cristo em Marcos capítulo 2. Não valia a pena discutir sobre o que os discípulos fizeram. Todas aquelas regras extras do sábado, toda aquela regulamentação e aplicação, toda a preocupação sobre o que poderia ou não poderia ser feito, isso só sobrecarregava o povo de Deus. Isso os desviou, os israelitas, do verdadeiro significado e propósito do dia. De que adiantava o dia do Senhor se você estava com muita fome ou ansioso demais para desfrutar as atividades de adoração e descanso? O sábado foi feito para nós.
Uma pessoa pode parecer muito piedosa ao insistir que não vamos à igreja. E dizendo, você ganha o que por ir à igreja? Nós não ganhamos nada. Não é sobre isso. É sobre Deus. E é certamente verdade que estamos aqui para louvar e glorificar a Deus. No entanto, também é um dia para nós, até a adoração é para nós também. Deus quer que estejamos aqui porque sabe que precisamos disso. Precisamos do ensino da palavra. Precisamos ser elevados pelas canções. Precisamos ser exortados pela lei. Precisamos do incentivo de estar com outros irmãos. Nossa adoração dominical encanta a Deus e nos encanta também. Depois de mais uma semana cansativa, hoje Deus nos dá uma nova energia, um novo propósito. Depois de mais uma semana cheia de pecado, hoje Deus nos dá hoje Deus nos saúda com graça e paz. Depois de uma semana em que nos sentimos empurrados e pisoteados, Deus nos dá certeza de estar com Ele e pertencer a Cristo. Então chegamos ao nosso segundo ponto. O dia do Senhor é para Deus. O dia do Senhor, meus irmãos, é cheio de bênçãos para nós. Mas há outro propósito ainda maior para este dia. Não é apenas para cochilos preguiçosos e boa comida, mas o que Deus nos chama para fazer para Ele. O quarto mandamento nos chama ao descanso, como vimos, mas também nos manda lembrar. É um dia de comemoração. E no quarto mandamento, Deus nos diz o porquê. Porque, como diz Êxodo 20, verso 11, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Este dia santo nos apresenta a glória de nosso Deus e Criador, porque pela palavra do Senhor os céus foram feitos e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Nosso Deus é o Senhor de todo poder e majestade, e poder e sabedoria, desde o início dos tempos, mesmo antes que a lei fosse dada no Monte Sinai. Deus queria que seu povo reservasse um dia para celebrar a força e o domínio que Ele demonstrou em sua criação. O dia do Senhor é para lembrar quão grande é nosso Deus como Criador e sustentador de tudo. É tão apropriado. Então, todo culto de adoração começa com essa confissão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Diante desse santo Deus, ficamos maravilhados e adoramos. Você provavelmente sabe que Deus deu uma segunda versão dos 10 mandamentos, e que nós acabamos de ler também, em Deuteronômio 5. E aqui o quarto mandamento é ligeiramente diferente. Lá Deus nos chama a lembrar do sábado, não apenas na celebração de sua criação, mas na celebração da redenção. Deuteronômio 5 diz que o sábado é para lembrar que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. O mandamento continua: pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deus queria que o seu povo nunca esquecesse disso, que Ele era o seu libertador. O sábado é um dia para glorificar a Deus como Salvador gracioso, agradecendo aquele que redime seu povo em amor. É por isso que era tão apropriado Jesus curar as pessoas no sábado. Ele fez isso repetidamente em seu ministério. E também no incidente do segundo mandamento, ou melhor, do segundo sábado, sobre o qual nós lemos em Marcos capítulo 3. Bem no meio do serviço religioso ou do culto na sinagoga.
Jesus curou um homem que tinha uma mão murcha. Por aquele único ato de misericórdia, ele salvou aquele homem de uma vida de dor e desconforto. Os fariseus reclamaram disso também, mas Jesus novamente os repreendeu, apontando para o verdadeiro significado do sábado. É sobre fazer o bem e salvar vidas. Essa cura no sábado deixou os fariseus ainda mais irritados. Marcos nos diz que eles saíram e começaram a conspirar como eles poderiam matar Jesus. Eles estavam tramando a morte de Jesus. Mas essa foi realmente a razão pela qual Jesus veio à terra. Ele não veio para curar os enfermos. Ele não veio para tirar a fraqueza corporal. Mas Jesus veio para morrer por aqueles que estavam mortos. Ele veio para dar sua vida por pecadores sem esperança e para nos salvar do cativeiro de Satanás. A trama iniciada pelos fariseus no capítulo 3 de Marcos terminou com Jesus na cruz e no túmulo. Agora, para os discípulos, aquele primeiro dia de sábado, após a morte de Jesus, foi certamente um dia mais escuro para ele. Como eles poderiam se alegrar novamente no Senhor? Mas não foi o fim. Pois no dia seguinte, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou do túmulo. E essa ressurreição foi um novo começo. Naquela manhã de domingo, Cristo completou uma nova criação. Naquela manhã de domingo, Ele realizou uma nova redenção, muito maior do que o êxodo do Egito. Por sua ressurreição, Ele santificou um novo dia para celebrar o poder e a glória de Deus. Portanto, quando nós acordamos no primeiro dia da semana e chamamos hoje de o dia do Senhor, recebemos um lembrete embutido. O que significa este novo dia? Para quem é realmente este dia? É o dia do Senhor. É dia de focar no Senhor, maravilhando-se com a grandeza que Ele revelou na criação e na redenção. É um dia para lembrar como Cristo veio e ofereceu, e se ofereceu como sacrifício final e perfeito por todos os nossos pecados. Hoje, ouvimos a pregação do Evangelho e depois respondemos à bondade de Deus com nossa adoração. Fixamos os olhos e o coração nele, lembrando-nos, refletindo e nos regozijando no que Deus fez por nós, cortando todo o barulho mundano, deixando de lado todas as tarefas regulares, parando com todas as nossas atividades. Hoje podemos aproveitar o tempo que Deus deu e enchê-lo de louvor para Ele. Precisamos estar aqui por nós e precisamos estar aqui para Deus. Ele não depende do nosso louvor, mas Ele o deseja. Ele deseja ser exaltado e amado. Ele é digno disso. Ele quer que a adoração seja a coisa mais importante que fazemos durante toda a semana. Ele deseja que sua salvação seja o presente que nós celebramos mais do que qualquer outro presente. Um coração que ama ao Senhor se alegrará com a ideia de passar um dia com Ele, celebrando a sua bondade. Como os santos no Antigo Testamento clamaram: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando Deus nos deu o dia de descanso para o seu povo no Antigo Testamento, Ele o colocou bem no centro da vida do povo. O sábado não era apenas mais um dia da semana, era um sinal sagrado e eterno. Como Deus declara em Êxodo 31:13, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu
Eu sou o Senhor que vos santifica. Estamos acostumados a falar da circuncisão como sinal, ou da Páscoa como um sinal, mas o sábado também é um sinal. Era um marcador externo e um lembrete de algo real, poderoso e também eterno. Quando Israel guardou fielmente o sábado, foi um sinal e emblema de que eram o povo santo de Deus, escolhido por Deus. Também hoje, meus irmãos, o dia do Senhor pode ser um sinal para nós, uma lembrança e um testemunho da nossa fé. É apenas um dia entre 7, mas tem um significado profundo sobre quem somos e por que estamos vivos. Poderíamos trabalhar 7 dias por semana, mas não fazemos. Poderíamos ficar em casa aos domingos, mas não ficamos. Em vez disso, todos os domingos, recebemos uma confirmação poderosa de que somos de Deus. O dia do Senhor é um sinalizador que marca a direção de nossa vida neste mundo. Pois o domingo é um dia de adoração a Deus e nos lembra que devemos adorar todos os dias. É um dia para descansar do mal e nos encorajar todos os dias a descansar do mal. É um dia de preparação para a eternidade. Como todos os dias devemos estar nos preparando. Aos domingos, Deus nos concede graça e nos dá sua bênção. E nos diz que fará o mesmo por nós durante toda a semana. Irmãos e irmãs, o culto desta manhã está quase chegando ao fim. E logo mais à noite nós iniciaremos o segundo culto. Depois disso, ainda faltam algumas horas neste dia do Senhor. Receba essas horas de descanso e reflexão como presente de Deus e desfrute-as. E então prossiga nesta semana, fazendo o seu trabalho com força, fazendo todas as coisas com confiança no Senhor, cheio de alegria e cheio de fé, como foi hoje. Que o resto desta nova semana para você seja preenchido com a presença amorosa e próxima de Deus, e que seja preenchido com um louvor de gratidão. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado por ser gracioso. Obrigado que o Senhor nos concede graça e misericórdia. Obrigado que o Senhor nos concede um amor imerecido. Faz com que, Senhor, essa palavra que nós estamos ouvindo, que nós acabamos de ouvir e que vamos ainda ouvir hoje à noite, estejam em nossos corações, possam frutificar, dar fruto, e que possamos viver para a tua honra e para a tua glória. Que possamos colocar em prática aquilo que nós acabamos de ouvir. Sabemos que é para o nosso bem, que é para a nossa vida. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a colocarmos dentro de nossos corações, que possamos fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, fiquemos de pé e vamos cantar o Salmo 121. Ou melhor, 122. Fique alegre. Salmo 122. Então cantemos. Fiquei alegre quando vi. Vamos à casa do Senhor para lhe dar nosso louvor. Os nossos pés estão ali. Entramos em Jerusalém.
Dê sua bênção aos que a amam, que são os companheiros meus, os membros de Israel de Deus. Felicidade seja nela. O irmão pode sentar. Vamos passar agora para a leitura da fórmula para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação no Senhor Jesus Cristo, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia, como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 29. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora o autoexame. Por isso, a fim de celebrar a Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus, para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Agora, convite e advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho Jesus Cristo todos os que têm esta intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá essa comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm esta intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo, se não se arrependerem. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem a imagens, dar crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, a sua palavra e aos santos sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se desta comida e bebida celestial que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. E agora a memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte, para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desamparado por Deus, a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer, está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança
quando morreu e derramou o seu sangue. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho, como sacrifício por nossos pecados, e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações por teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos a graça para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Senhor e Salvador. Ensina-nos a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Agora uma exortação para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial. Não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho. Devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Creiamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua memória. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, lembrem-se e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Vou chamar o presbítero Josinaldo para que possa entregar os elementos, e após a entrega dos dois elementos, o que nós vamos cantar. Irmãos, nós podemos comer o pão. O cálice da bênção, pelo qual damos graças, é a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam. Lembre-se e creio que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Irmãos, podemos tomar o vinho. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, agora que o Senhor nos alimentou
Então, eu vou ler o Salmo 103, o irmão apenas escuta este salmo, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Portanto, com a boca e coração louvemos ao Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela ceia do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque, pelo Espírito Santo, nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão do teu Filho e na união fraternal. Agora, fortalecidos em nossa fé por tua ceia, te rogamos para que demos frutos de gratidão. Faze com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a ti e uns aos outros. Faze-nos esperar ardentemente a vinda do nosso Senhor. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor desde agora e para sempre. Amém. Irmão, vamos cantar agora o hino 176. E durante esse hino nós também vamos dar nossas ofertas ao Senhor. No hino 178, 178. Ó Cristo, pão da vida. Então vamos cantar. Ó Cristo, pão da vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu, em ti nos alegramos, gozando mesmo aqui do alento e da doçura que achamos sempre em ti, da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza. És tu também, Senhor. Sem ti não nos assistem nem forças, nem poder. De ti nosso alimento queremos nós viver. Ó Cristo, pão da vida, a ti louvamos nós, e ao Pai também erguemos a nossa alegre voz. Agradecemos sempre o amor que aqui nos deu, sustento verdadeiro nos
Fiquemos de pé, irmãos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. O irmão pode sentar. E assim nós chegamos ao final do nosso culto. Então, bom dia a todos, aqueles que estão nos assistindo também. E a transmissão do culto será às 19 horas hoje.